Olá, bem-vindos à nossa segunda aula sobre inscrição de prismas em cilindros. Vamos resolver dois exemplos nessa aula. No primeiro exemplo, o exercício nos pede para considerar um cubo inscrito em um cilindro, sendo que o volume desse cubo é igual a 125 centímetros cúbicos. Nós devemos, então, calcular o volume do cilindro. Eu vou chamar a aresta do cubo de A. Como é um cubo que está inscrito no cilindro e todas as arestas de um cubo têm o mesmo valor, a altura do cubo, que é igual à altura do cilindro, também será igual a A. Para calcular o volume do cilindro, nós vamos precisar conhecer o valor da altura, uma vez que o volume do cilindro é igual à área da sua base, que é π vezes r ao quadrado, vezes a altura, que nós já vamos chamar aqui de A. Então, o primeiro passo é calcular o valor de A. O volume de um cubo é dado pela aresta ao cubo, e o exercício já nos contou que isso vale 125. Resolvendo a raiz cúbica de 125, o valor da aresta é igual a 5 centímetros. Nós também precisamos descobrir o valor do raio do cilindro, e nós vimos na aula anterior que o raio está relacionado à diagonal da face do cubo. Como a aresta desse cubo vale 5, o raio do cilindro é igual a 5 vezes raiz de 2 sobre 2. Substituindo os valores que nós encontramos, o volume do cilindro será igual a π vezes 5 vezes raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, vezes 5. O volume do cilindro, então, será igual a π vezes 25 vezes 2 sobre 4 vezes 5. Nós já podemos simplificar esse 2 com esse 4, aqui sobra 2. O volume do cilindro, então, será igual a 5 vezes 25, que é 125, sobre 2 π centímetros cúbicos. Vamos seguir agora para um próximo exemplo. Neste exemplo, que é o terceiro exemplo da nossa sequência de aulas, o exercício nos pede para calcular o volume de um cilindro, considerando que este cilindro tem altura igual a 12 centímetros e que dentro dele está um prisma de base triangular regular e que a aresta da base desse prisma mede 5 centímetros. Primeiro, vamos escrever aqui a fórmula do cálculo do volume do cilindro. Ele é dado pela área da base, que é π vezes r ao quadrado, vezes a altura do cilindro. A altura do cilindro nós já conhecemos, mas nós não sabemos o valor do raio. Porém, nós vimos na aula anterior que existe uma relação entre o raio do cilindro e a aresta da base do prisma que está inscrito nele. Relembrem que o raio parte do centro do cilindro e vai até o vértice do triângulo que forma a base do prisma. Ou seja, R equivale a 2/3 da altura desse triângulo. A altura de um triângulo equilátero é igual à aresta do triângulo vezes raiz de 3 sobre 2. Nós podemos simplificar o 2 com 2. O raio, então, será igual a 5 vezes raiz de 3 sobre 3 centímetros. Agora, nós já podemos calcular o volume do cilindro. Ele será igual a π vezes 5 vezes raiz de 3 sobre 3 elevado ao quadrado, vezes 12, que é a altura. Nós seguimos, então, com 12π vezes 25 vezes 3 sobre 9. Simplificando 3 com 9, aqui fica 3. O 3 com 12, aqui fica 4. O volume do cilindro, então, será igual a 4 vezes 25, 100 vezes π centímetros cúbicos. O exercício ainda poderia ter nos pedido o valor do volume do cilindro que não é ocupado pelo prisma. Daí, nós teríamos também que calcular o volume do prisma. O volume de um prisma, vocês sabem que é igual à área da base desse prisma vezes a sua altura. Como nós temos um prisma de base
triangular e sendo essa base um triângulo equilátero, a área é igual ao lado do triângulo ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Como o lado é 5, o volume do prisma é igual a 5 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4 vezes a altura, que é 12. Nós já podemos simplificar o 4 com o 12, aqui fica 3. 25 vezes 3 é igual a 75 vezes raiz de 3 centímetros cúbicos. O volume do espaço vazio seria igual ao volume do cilindro menos o volume desse prisma. O volume do cilindro é igual a 100 π menos o volume desse prisma, que é igual a 75 vezes raiz de 3. Nós podemos colocar 25 em evidência. O volume seria igual a 25 vezes 4π menos 3 vezes raiz de 3 centímetros cúbicos. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Continuem estudando.